Você acorda um dia e não se reconhece mais. Está mais irritado, mais triste ou simplesmente apagado, sem emoção, sem nada. E o mais estranho, tudo começou logo depois que você tomou um remédio novo. A maioria das pessoas nunca conecta os pontos, mas hoje a gente vai conectar. Existem medicamentos que milhões de pessoas tomam todo dia, para depressão, para dor, para dormir, para pressão alta. E muitos deles têm um efeito colateral que ninguém te avisa. Eles podem mudar quem você é, seu humor, sua personalidade, a forma como você pensa, até a forma como você sente as coisas em relação às pessoas ao seu redor. Isso não é raro, isso acontece o tempo todo, e a maioria dos médicos não fala sobre isso. Então hoje a gente vai ver os top 10 medicamentos que podem alterar de verdade a sua personalidade. O que são, por que isso acontece e o que você precisa ficar de olho. Olha, quando você toma um remédio, você confia nele. Você confia que ele vai te ajudar. E na maioria das vezes, ele ajuda com o que foi feito para fazer. Mas o seu cérebro não é uma máquina simples. Ele está conectado a tudo. Suas emoções, suas reações, como você se vê, como você trata as outras pessoas. E quando você coloca uma substância química dentro desse sistema, as coisas podem mudar de formas que nem sempre estão escritas naquele papelzinho que vem dentro da caixa. Então, vamos entender isso direito. Número 10. Estatinas. As estatinas são um dos remédios mais prescritos no mundo. Milhões de pessoas tomam para baixar o colesterol. Mas alguns estudos encontraram uma ligação estranha entre estatinas e irritabilidade, agressividade e até humor baixo. Existe uma teoria de que o colesterol baixo pode afetar como a serotonina funciona no cérebro. E a serotonina é o químico que ajuda você a ficar calmo e bem. Nem todo mundo sente isso. Tem gente que toma estatina a vida inteira e fica ótima. Mas se você ou alguém que você conhece começou a tomar e ficou mais estressado ou começou a se sentir para baixo sem motivo claro, pode ser isso. Número 9. Beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores são usados para problemas cardíacos, pressão alta e até ansiedade. Curiosamente, apesar de reduzirem os sintomas físicos da ansiedade, como o coração acelerado ou tremor nas mãos, eles podem causar depressão em algumas pessoas. Algumas pessoas descrevem se sentir emocionalmente embotadas, como se a vida ficasse cinza. Não exatamente triste, mas também não feliz, apenas vazio. Esse apagamento pode afetar seus relacionamentos, sua motivação e toda a forma como você aparece na vida. Número 8. Corticosteroides. São os corticoides usados para inflamação, asma, alergias e doenças autoimunes, coisas como prednisona. E eles são famosos, genuinamente famosos, entre médicos, por causarem o que as pessoas chamam de psicose por esteroide. Parece exagerado, mas mesmo em doses baixas, os corticoides podem causar mudanças de humor, euforia, irritabilidade e, em alguns casos, depressão ou até sintomas que parecem mania. Você pode se sentir incrível por alguns dias tomando eles e depois cair de cabeça. Muita gente que usa corticoide por longo prazo diz que simplesmente não se reconhece mais. Número 7. Benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, como alprazolam, diazepam e clonazepam, são prescritos para ansiedade e problemas de sono. A curto prazo funcionam, mas a longo prazo podem te mudar. Pessoas que usam benzo por meses ou anos frequentemente relatam entorpecimento emocional, problemas de memória e um tipo de embotamento de personalidade em que simplesmente param de se importar com coisas que antes importavam muito. Alguns ficam mais impulsivos, outros ficam mais ansiosos, não menos, porque o cérebro se adapta ao remédio e aí precisa de mais só para se sentir normal. Parar de tomar também pode causar uma crise de rebote que parece uma personalidade completamente diferente, até o cérebro se estabilizar de novo. Número 6. Antiepiléticos. São medicamentos usados para convulsões, mas também para transtornos de humor e dor de nervos. Remédios como o valproato, carbamazepina e lamotrigina. Alguns deles podem causar lentidão cognitiva. As pessoas sentem que seus pensamentos estão lentos ou embaçados, e isso pode mudar como elas se relacionam com os outros,
podem parecer menos afiadas, menos animadas, menos elas mesmas. Outros podem estabilizar o humor de forma tão eficaz que as pessoas se sentem mais calmas e no controle do que nunca estiveram. Depende muito da pessoa e do remédio. Número 5. Isotretinoína, Roacutan. É um medicamento para acne severa e funciona incrivelmente para a pele, mas tem um histórico bem controverso quando o assunto é saúde mental. Houve relatos e processos judiciais ligando a isotretinoína à depressão e pensamentos suicidas. A agência regulatória americana exige um aviso na embalagem. A ciência ainda não está totalmente definida e alguns pesquisadores argumentam que a ligação não está provada. Mas pessoas suficientes relataram mudanças de personalidade, pensamentos sombrios e quedas emocionais enquanto tomavam esse remédio para que ele absolutamente mereça estar nessa lista. Se você ou alguém que você conhece está tomando, vale prestar atenção. Número 4. Antidepressivos, ISRIs. Isso pode te surpreender. Esses remédios não deveriam melhorar o humor? Deveriam, e para muita gente melhoram. Mas os ISRIs, como fluoxetina, sertralina e escitalopram, também podem causar o que pesquisadores chamam de embotamento emocional. Você sente menos tristeza, mas também sente menos alegria, menos conexão, menos você. Algumas pessoas descrevem como ter um vidro entre elas e suas próprias emoções. Você consegue ver os sentimentos, mas não consegue realmente tocá-los. Outros experimentam um estranho aumento na impulsividade ou uma diminuição na preocupação com as consequências. E em pessoas mais jovens, especialmente, existe um risco conhecido de aumento de pensamentos suicidas nas primeiras semanas de uso. Por isso, existe um aviso na bula. Número 3. Remédios para dormir, como o Zolpidem. O Zolpidem e remédios parecidos são conhecidos por comportamentos bem bizarros. Pessoas andam dormindo, comem dormindo e até dirigem dormindo sem lembrar de nada no dia seguinte. Mas além disso, mesmo acordadas, essas medicações podem causar confusão, instabilidade emocional e mudanças de personalidade. Algumas pessoas ficam mais agressivas ou mais emotivas do que o normal. O cérebro fica num estado estranho de meio dormindo, meio acordado, e esse estado não combina bem com o comportamento social normal. Se alguém que mora com você toma remédio para dormir e parece uma pessoa diferente à noite, pode ser exatamente isso. Número 2. Opioides. Analgésicos como oxicodona, codeína e morfina, obviamente mudam como você se sente, esse é o objetivo. Mas o uso prolongado de opioides pode reformular completamente a sua vida emocional. Eles amortecem a dor física, mas também amortecem a resposta emocional. Os relacionamentos começam a parecer menos importantes, a motivação cai, a empatia diminui, e porque o sistema de recompensa do cérebro é reconfigurado pelos opioides, coisas que antes traziam alegria, comida, hobbies, pessoas, deixam de ser suficientes. O remédio vira a única coisa que parece recompensadora. Isso não é fraqueza de caráter, é a química do cérebro sendo redirecionada por uma substância poderosa, e é uma das razões pelas quais o vício em opioides é tão difícil de superar. Número 1. Antipsicóticos. São usados para esquizofrenia, transtorno bipolar e às vezes depressão. Remédios como quetiapina, risperidona e haloperidol. E sim, podem causar mudanças grandes de personalidade. Algumas dessas mudanças são o objetivo: reduzir a paranoia, desacelerar os pensamentos acelerados, acalmar as oscilações extremas de humor, mas o preço costuma ser um achatamento emocional significativo. Pessoas que tomam antipsicóticos frequentemente dizem que se sentem como se estivessem vivendo a vida atrás de uma parede. Menos paranoicas, sim, mas também menos apaixonadas, menos criativas, menos presentes. Algumas pessoas dizem que sentem falta de quem eram antes, mesmo que quem eram antes estivesse sofrendo muito. Existe uma tensão real aí, entre estabilidade e personalidade, com a qual muita gente que toma esses remédios lida em silêncio. Aqui está o que une tudo isso. Cada remédio dessa lista age no cérebro de alguma forma, direta ou indireta. E o cérebro é onde a sua personalidade mora. Seu humor, suas reações, seus relacionamentos, seu senso de quem você é, tudo isso é química cerebral. Então, quando você muda a química, você muda a pessoa. Isso nem sempre é ruim.
Às vezes, o remédio salva vidas e faz as pessoas serem mais elas mesmas do que nunca foram. Mas às vezes muda as coisas de formas que ninguém te contou. E a parte mais assustadora, a maioria das pessoas não percebe que isso está acontecendo com elas. O parceiro percebe, os filhos percebem, os amigos percebem, mas elas não percebem. Por isso é tão importante ter pessoas ao seu redor que te dizem a verdade. E se você está tomando algum desses remédios e algo está parecendo errado, não só fisicamente, mas emocionalmente, na forma como você se vê, na forma como você trata os outros, isso é algo válido de levar para o seu médico. Não é drama, não é você sendo difícil, é você prestando atenção na sua própria mente. Então, para recapitular, os top 10 medicamentos que podem alterar sua personalidade. Número 10. Estatinas, que podem afetar seu humor por causa do impacto na serotonina. Número 9. Beta-bloqueadores, que podem causar achatamento emocional e depressão. Número 8. Corticosteroides, famosos pelas mudanças de humor e às vezes até psicose por esteroide. Número 7. Benzodiazepínicos, que podem embotar as emoções e reconfigurar a ansiedade com o tempo. Número 6. Antiepilépticos, que podem deixar o raciocínio mais lento e mudar como você se relaciona com a vida. Número 5. Isotretinoína, que tem uma ligação controversa, mas real, com depressão e pensamentos sombrios. Número 4. ISRS, que podem causar embotamento emocional mesmo enquanto ajudam com a depressão. Número 3. Remédios para dormir, que podem causar comportamentos estranhos e impulsivos à noite. Número 2. Opioides, que reconfiguram o sistema de recompensa do cérebro e reduzem a empatia ao longo do tempo. E número 1. Antipsicóticos, que podem achatar as emoções de formas que mudam profundamente o senso de identidade de uma pessoa. Nada disso significa que você deve parar de tomar seu remédio. Por favor, não faça isso sem falar com o médico. Mas isso significa que você deve ser informado. Você deve saber o que está entrando no seu corpo. Você deve fazer perguntas e deve confiar em si mesmo se algo parecer errado. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal para não perder o próximo.